Na Hora do Adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio. Psicografia Irene Pacheco Machado. Capítulo 20. A família e a doutrina. Vamos à capela 2 para esperar João, propôs Henrico. Quem é ele? Um espírita conhecido nesta cidade, Luiz Sérgio. A capela ainda estava vazia, mas pouco a pouco foram entrando alguns desencarnados, encarregados de preparar o ambiente. Oravam com devoção, enquanto belas flores iam enfeitando o recinto. Algum tempo depois, o corpo de João Lourenço chegou, acompanhado de seus familiares. O curioso é que seu espírito não se encontrava ali. Onde está o espírito? Perguntei a Henrico, intrigado. Bem perto daqui, no pronto-socorro espiritual. Henrico, em todos os cemitérios há um pronto-socorro igual a esse? Graças ao Senhor, ninguém fica desamparado. João Lourenço orava, silenciosamente. Algumas lágrimas corriam em seu rosto, principalmente quando ele se recordava do corpo físico que o servira durante 60 anos. Enquanto João Lourenço estava tranquilo, rodeado de parentes e amigos, seu corpo estava sendo velado com velas, crucifixo e grandes coroas. Voltamos a buscá-lo. Ele murmurava. Eu falei tanto a Isaura que desejava um serviço fúnebre simples e quem quisesse oferecer flores que revertesse a quantia em prol dos pobres. Quem observasse João Lourenço sendo velado não acreditaria que ali se encontrava um espírita, porque o espírita não acende velas. Quanto às flores, são dispensáveis. Mas não deixa de ser um gesto de carinho, disse Henrico. Henrico, e o caixão de luxo? Quis saber Pamela. A família de um homem desprendido da matéria compra o mais humilde. Não é o caixão o meio de transporte que irá levar o espírito para os lugares de paz, e sim a sua consciência. O luxo pertence ao plano físico. Um ser espiritualizado não é apegado às coisas perecíveis. E João Lourenço não é um espírita verdadeiro? Sim, mas não conseguiu passar a mensagem para sua família. A esposa, Isaura, nunca aceitou o espiritismo, assim como seus 3 filhos. Ele não se esforçou? Não, ele se considerava tão espírita que não quis violentar o livre-arbítrio da família. Isso é certo, Henrico? Perguntou Plácido. Creio que não. Mas não estamos aqui para julgar a vida de João Lourenço. Nisso, ouvimos o que diziam seus amigos que foram prestar a última homenagem a João. Eles estavam indignados, pois pediram para fazer uma prece e a esposa disse que logo chegaria o padre. Que falta de consideração! Como pode alguém ser tão fanático ao ponto de não respeitar a religião do próprio esposo e pai? Luiz, o coração do homem ainda está repleto de egoísmo. Um dos espíritas, presidente do centro onde João trabalhava, aproximou-se do corpo e fez uma prece linda. Olhamos João. As lágrimas corriam. Pudemos ver que os laços que o mantinham no corpo físico há muito já se haviam alojado no perispírito, mas mesmo assim ele ainda estava ligado ao corpo pela mente, sentindo vibrações dos seus últimos instantes no corpo físico. Os filhos, furiosos, aproximaram-se da mãe. Que vergonha! Por que você convidou esse louco? Não bastou a vida toda o papai ter nos esquecido e só ficado no centro, ajudando pobres e dando dinheiro para a maldita construção que não acabava nunca? Meus filhos, logo chegará o padre e eles irão se retirar. João
ficou tão feliz com as palavras do seu amigo Rogério que adormeceu e foi levado do pronto-socorro ao hospital, onde logo iria se recuperar. Na capela, era uma falação que chegava a perturbar, não os espíritos, mas quem desejava o silêncio. Nisso, entrou o padre. Muito simpático, olhou para o grupo de espíritas em total recolhimento e lhes sorriu. Quando iniciou as orações, chamou um dos espíritas para ler o Evangelho. A família ficou perplexa. Como pode o padre Emiliano misturar a sua religião com a dos loucos endemoniados? Acontece que o espírita não só leu o Evangelho, como fez uma tocante preleção que emocionou os presentes. Fiquei curioso, chegando a perguntar a Henrico: como pode um padre respeitar um espírita? Seria muito bom se todos os religiosos se dessem as mãos como filhos de Deus que são. Padre Emiliano é irmão do presidente do centro. Ah, compreendi. Mesmo que não o fosse, Padre Emiliano sempre conversava com João Lourenço sobre o espiritismo e a Igreja Católica. Jamais brigaram ou discordaram um do outro. É mesmo, Henrico? Espantou-se Plácido. Os verdadeiros seguidores do Cristo não levantam armas para atacar o próximo, principalmente a pior delas, a língua. Esta arma é tão perigosa que o apóstolo Paulo, em carta a Tiago, capítulo 3, versículos 1, 6 e 9, escreveu: Meus irmãos, muitos de vocês não devem se tornar mestres na igreja, porque sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. A língua é fogo. O homem é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, pássaros, bichos que se arrastam e peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal. Ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Pai, como para amaldiçoar pessoas que foram criadas à semelhança de Deus. Será que aqueles que se dizem religiosos não leram esta passagem do Novo Testamento? Se leram, devem achá-la ultrapassada. Quem ataca os seus companheiros de evolução não crê em Deus, julgando-se o dono da verdade. O padre Emiliano, naquela hora, foi um arauto do Senhor, e a família, que não estava respeitando a crença de João Lourenço, sentiu-se envergonhada diante do padre, principalmente quando ele perguntou: Vocês avisaram os amigos de João? Ele tem muitos amigos, principalmente entre a pobreza. A esposa nem respondeu. Assim que o padre se retirou, iniciaram os cânticos e o terço. O silêncio de Henrico fez com que nós nos mantivéssemos calados. De olhos fechados, ele orava, junto aos católicos presentes. Fizemos o mesmo. Uma luz azulada saiu do corpo físico de João. Era o último laço que se desprendia. Eles rezavam e rezavam. Parecia que a mulher de João havia sido intuída a recitar muitas orações. E ali, na estação do adeus, recebemos a grande lição de que a morte nivela os homens. João, um espírita fiel a Jesus, um filho de Deus, não recebeu uma prece espírita, porque a família não respeitava a sua fé na doutrina. Entretanto, os espíritos que vieram recebê-lo oraram da maneira católica, dando-lhe o adeus cristão. Henrico, desculpe-me, mas que família! Não, Luiz, não fale assim. Ficamos preocupados porque vários espíritas não estão lutando para levar os filhos e os netos ao espiritismo. Sempre alegam que respeitam o seu livre-arbítrio. O que será que está acontecendo com vários presidentes de centros, médiuns respeitáveis,
frequentadores assíduos de uma casa espírita que não conseguem passar a mensagem de consolação e amor às suas famílias. O que alegam esses espíritas que não conseguem transmitir a doutrina aos familiares? Não sabemos. Talvez não desejem impor a sua fé, acreditar no que eles estão tentando acreditar. E como deve ser um pai de família? Passar a mensagem à esposa e aos filhos? Quando o espírita se preparar para casar com uma pessoa não espírita, a opinião de cada um deve ser analisada, porque se ele perceber que há divergência religiosa, deverá avaliar se é o que realmente deseja. Muitas mulheres espíritas vão deixando de frequentar a casa espírita à medida que o noivo proíbe, o mesmo acontecendo com o noivo, quando a noiva não é espírita. Casam, se confessam, comungam e depois, quando nascem os filhos, os batizam. Ao despertarem um deles a vontade de buscar sua antiga religião, muitas vezes já será tarde. Aí iniciarão as brigas e cada um partirá em direção à sua crença. E os filhos, como ficam? Ou seguem o pai espírita ou a religião da mãe. O que mais se vê são exatamente pessoas que não possuem religiosidade brigarem por causa de religião. Os verdadeiros religiosos amam tanto a Jesus que fazem da sua vida uma louvação a Ele. Religiosos que batem no peito, mas não se entregaram ao Cristo, estes são os perigosos, porque atacam as outras religiões sem as conhecer. Hoje, como ontem, existe uma grande prevenção contra os espíritas, mas algumas dessas religiões estão levando pessoas para as suas casas para serem exorcizadas ou curadas. Só quem tem contato com os espíritos menores são os espíritas? E eles? Só conversam com os espíritos sublimados? Assim dizem. Não estão totalmente errados, só que muitas vezes estão tendo contato com os espíritos e nada sabem sobre eles. O espírita tem às suas mãos os livros doutrinários, que ensinam o homem a se proteger dos espíritos enganadores e lhe dão uma chave de acesso às 3 ordens de espíritos que compõem o mundo espiritual. Dificilmente um espírita que estuda as obras básicas será presa de espíritos embusteiros. Algumas igrejas que lutam contra os espíritas, chegando a difamá-los, devem cuidar-se. Será que os seus orientadores sabem como proceder diante de um espírito sofredor? Será que basta apenas mandá-lo retirar-se e ele se retira? Queremos ver o dia que, por agirem sem preparo, os espíritos menores perturbarem esses templos. Nas casas espíritas, todos os dirigentes de grupos são orientados pela diretoria para estudarem as obras que tratam da mediunidade, que é a comunicação do mundo físico com o mundo espiritual, evangelizando o médium para que ele tenha sempre boas companhias. Henrico até gostaria de ver o susto de alguns deles quando se manifestaram daqueles espíritos que não acreditam em Jesus. Falei. Henrico nos convidou a deixarmos os encarnados e fomos até João Lourenço. Ele nos sorriu. Espíritos amigos, ajudem-me a servir no plano em que me encontro. Sê bem-vindo, irmão, e que Deus te abençoe por tantas lágrimas que secaste e tantos nus que vestiste. Irmão, mas agora constatei que nada fiz pela minha família. Ela não tem religião. Como não tem? Ela é tão católica? Antes fosse. Quando Emiliano nos pedia algo para doar aos pobres, minha mulher e meus filhos ficavam furiosos. Até diziam que não acreditavam em nada. E esta cerimônia religiosa? Foi o meu amigo, Padre Emiliano, quem preparou a prece
e a minha mulher colocou as velas e as flores para me contrariar. Mas o irmão nem se aborreceu, disse Henrico. Graças a Deus, a minha doutrina me amansou o espírito e me clareou o caminho da compreensão. Minha esposa é uma ótima pessoa, assim como meus filhos. Eu é que fracassei, acovardei-me, não tive coragem de lhes apresentar Jesus na plenitude dos meus atos. Era muito severo, chegando a brigar para que eles não comessem carne. Fui muito teórico, deixando de ser um verdadeiro espírita. Mas o irmão dava tudo para os pobres. Sim, fiz deles meus irmãos, mas deixei de dar aos meus filhos o pão da evangelização e para minha mulher o exemplo de um espírita verdadeiro. Fazia o culto no meu escritório para não incomodá-los. O certo seria realizá-lo na mesa da sala e sempre convidá-los a participar. Fui covarde, eles não têm culpa. O que o irmão pretende fazer para ajudá-los? Espero que alguém me auxilie a orientá-los a buscar a religião a que melhor se adaptem. Ficar sem crer em nada é que não podem. Infelizmente, só agora tenho certeza que os meus filhos em nada creem e minha mulher apenas às vezes vai à igreja. É muito materialista. Fomos saindo devagar, só ficando Henrico junto a ele, naquele belo hospital da espiritualidade. Não sei sobre o que falaram, mas eu, Pamela e Plácido sentamos no jardim e ficamos orando em silêncio. Depois, comecei a cantar. Venha cá, você que está tão só. Venha logo, nós precisamos de você, irmão. Plácido e Pamela acompanharam-me e logo estávamos cercados por vários companheiros. Cantamos várias músicas até a hora em que Henrico juntou-se a nós, quando todos paramos. Ele falou: continuem, está tão bonito. Nada como a música para nos embalar o espírito. Cantamos. Aonde vai, companheiro? Aqui é seu lugar. Não ande ligeiro, precisa descansar. Lá fora, o mundo de você judiou. Depois do sono profundo, Jesus o levantou. Os bosques floridos, os rios, os mares, o nosso querido nos livra dos males. Venha cá, companheiro, o trabalho nos espera. Em cada mensageiro, o despertar de uma era. De mãos dadas e serenos, caminhamos devagar. Ao lado do Nazareno, jamais voltaremos a penar. Voltemos mais uma vez à estação do adeus, nos disse Henrico, após este momento de descontração.